senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Inicio meu pronunciamento no grande expediente, congratulando com as mulheres pelo seu dia e aproveitando o momento também para parabenizar o meu filho, que faz aniversário hoje. Dia Internacional da Mulher nasceu da luta das mulheres operárias por melhores condições de trabalho. Muito, certamente, já foi conquistado, mas muito mais precisa ser alcançado para a obtenção maior dos seus direitos, especialmente no que diz respeito ao repúdio e à violência praticada contra a mulher, além do abuso sexual. No Brasil, a data de 24 de fevereiro de 1932 é um marco. Nesse dia, as mulheres conquistaram o direito de votar e de serem votadas. Quero ainda parabenizar e agradecer a todas as mulheres que lutam pelo seu futuro e que não perdem a capacidade de sonhar com dias melhores. Mães, filhas, esposas, profissionais, trabalhadoras, lutadoras, sonhadoras. Quero também dar os meus parabéns especiais nesse dia à minha mãe, Maria Rosa, que completou recentemente 80 anos, à minha mulher, Luciana, à minha filha, Laura, e à minha neta, Paola. Feitas essas considerações iniciais, eu vi aqui hoje, rapidamente, e fiquei vendo o seguinte: como é bom o contraditório. Me perguntaram o que eu aprendi nesse primeiro ano de mais importante no Congresso. Eu disse o contraditório, de ver o mesmo assunto ser tratado de forma tão diferente. Mas aqui chega a vias do absurdo, das pessoas alterarem profundamente um acontecimento, deturpando-o de uma forma clara e evidenciando totalmente o contrário. O que nós vimos aqui hoje, alguns parlamentares colocarem, em razão da semana que passou, a semana anterior, em razão das denúncias, foi algo realmente estarrecedor. De repente, o presidente Lula, a presidente Dilma, se tornaram réus nesse processo. Coitados, coitadinhos do presidente Lula. Ele que fez toda essa confusão ao longo da história brasileira. Nós, aqui no Brasil, há um somatório de ações que são de estados. Nós passamos por diversos momentos de dificuldades. No início da década de 80, chamada de década perdida. Iniciamos a década de 90, com o governo Collor fazendo abertura, logo depois, com a questão da cassação de seu mandato, com o governo Itamar e, posteriormente, com o governo Fernando Henrique, todos trilhando caminhos somatórios para criar um desenvolvimento sustentável para o país. E isso foi totalmente jogado no lixo pelos governos do PT. Fizeram a carta ao povo brasileiro nas épocas das eleições, mas não a cumpriram efetivamente. E hoje nós estamos passando por o que estamos passando no país, por essa crise violenta, econômica, moral, política, criando um ceticismo, uma descrença para o povo brasileiro. E, de repente, as pessoas vêm aqui dizer que isso não tem nada, que estão querendo criar uma confusão para o homem mais honesto do país, o presidente Lula, para a mulher mais competente do país, a presidente Dilma. A presidente Dilma é economista como eu, mas arruinou a economia brasileira. E eu quero rapidamente, não vou colocar, mas dizer o seguinte, gostaria agora de convidá-los, juntamente com os demais colegas e cidadãos brasileiros, a refletir sobre alguns pontos que considero importantes para a retomada do crescimento do país e para atender os anseios de nossa população. O Brasil experimenta um dos mais graves momentos de sua história.
neste período pós-ditadura. Vivemos uma situação de extrema gravidade que combina os efeitos perversos da crise econômica com a falta de confiança em governo que se parece terminal. Infelizmente, um ano só de eleição da presidente Dilma e já numa fase terminal. Esta última característica, seguramente a mais grave, pois ela está na origem do processo de desestímulo dos agentes econômicos e, portanto, da mais acentuada diminuição de investimento da economia brasileira ao longo dos últimos 30 anos. Indicadores dizem que 11 mil pessoas são demitidas todo dia, trazendo desconforto ainda mais à já sofrida população brasileira. Todos os indicadores indicam para uma recessão profunda na economia brasileira, causada por políticas econômicas equivocadas e irresponsáveis. Estamos ladeira abaixo, crescimento negativo, depressão, 3,8 negativo do PIB, inflação em alta, todos esses indicadores, desinvestimento, fechamento de empresa, tudo isso certamente traz uma confusão grandiosa para a nossa economia num jogo de perde-perde, na qual perde todo mundo, perde a nação brasileira, perde a classe trabalhadora, que é a mais frágil, perde os empresários, perde os políticos e perde os governos. Por isso essa descrença do povo brasileiro com a nossa economia, com os políticos, com o governo. E isso tudo ocorreu neste governo do PT, que no amadorismo, numa improvisação, numa falta de planejamento, numa falta de gestão, não soube dar continuidade àquilo que os governos anteriores, desde Collor, passando por Itamar, passando por Fernando Henrique Cardoso, construíram para dar condições para que nós pudéssemos estar no momento de maior dificuldade. É verdade, sim, que o Brasil está sujeito às intempéries em nível mundial, mas é mais verdade que o governo do PT não cumpriu nada daquilo que propôs à nação brasileira quando do processo eleitoral. Mentiu, avançou sobre caminhos que não tinham condições e certamente isso deu no que nós estamos vendo hoje. Uma crise tremenda, uma tragédia certamente, que parece interminável na sucessão de anúncios negativos e ainda mais negros por ocorrer sob a égide de um governo que está perdido, parado e desprovido de representatividade e de qualquer credibilidade. O país perde, especialmente, nesses últimos 5 anos do governo Dilma, todo um conjunto de conquistas criados por diversos governos anteriores, alcançadas com muito esforço e sacrifício, a partir da estabilização da nossa economia, da moeda no plano real e das reformas estruturais que foram implantadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Há pouco eu vi aqui dizendo que o Fernando Henrique Cardoso não fez reforma estruturante. Que isso, gente? Já esqueceram a reforma da moeda, a reforma na economia, a reforma que se fez nas estatais brasileiras, a reforma na rede social. A maioria dos programas foram criados na área social em nosso governo. Então, nós vivenciamos hoje uma situação de muitas dificuldades em nível do país. Mas o mais grave de todo esse pesadelo é que, além do recuo na economia e nas conquistas sociais do nosso povo, cada um de nós brasileiros nos sentimos mais entristecidos com a perda da grande oportunidade que construímos, de criarmos uma condição, de deixarmos com a retórica de país de futuro, mas para que criássemos certamente ingressar no conjunto de países desenvolvidos. E isso, certamente, criando condições melhores para a população e melhores indicadores para o nosso povo. Nada pode ser tão devastador para uma pessoa ou para um povo do que perder a sua capacidade de sonhar, de caminhar, novos passos avançando rumo a um futuro melhor. Tirar esse sonho de uma pessoa, ou no caso de um povo inteiro,
é mais do que um ato de irresponsabilidade cívica. É um verdadeiro crime que se comete contra a juventude, as mulheres e o homem deste sempre esperançoso Brasil. E é importante ressaltar isso, porque nós vivenciamos uma cultura que tem que ser da superação. Nós não temos que criar aqui a cultura do coitadinho, de uma geração que fica à margem do processo de desenvolvimento. Nós precisamos gerar riqueza. A Constituição de 88 criou diversos direitos para as pessoas, direitos esses inegáveis, conquistas inegáveis do povo brasileiro. Mas a parte da cultura do direito, nós temos que criar também a cultura do dever, a cultura da superação, do trabalho, da geração de riqueza, para que possamos construir um país cada vez melhor. Não é com esmola, não é dando esmola, nem humilhando a pessoa que nós vamos construir um país melhor. É criando oportunidades, é criando condições para que as pessoas tenham dignidade. E no meu entender, não há dignidade maior para uma pessoa do que ela, com o seu próprio esforço, gerar o seu sustento. E é por isso que entendo eu que cada vez mais a educação e o trabalho é o trunfo para que nós possamos avançar em nível do Brasil. A educação porque propicia que alguém que tenha nascido pobre materialmente tenha condições de crescer e alcançar postos cada vez maiores. E o trabalho porque com suor nós conseguimos avançar cada vez mais. Esses certamente são pilares, não do coitadinho, da criação da dependência, da pessoa dependente do Estado, do governo, do prefeito, do vereador, do deputado, do governador. Nada disso. Nós temos é que libertar as pessoas para que elas possam crescer com o seu esforço. Para isso cabe o papel maior do Estado de dar as condições para que as pessoas possam, em determinados momentos, conseguir, através das suas habilidades, das suas qualificações, das suas profissões, desenvolver um trabalho de superação, de luta. E é isso que eu desejo, certamente, para todo o nosso país. Nesse sentido, o PSDB tem uma postura diante dessa crise. Não tem um viés tacanho, pequeno, de quanto pior, melhor, de maneira nenhuma. Nós temos que ser críticos, sim, daquilo que ocorre com o governo da presidente Dilma. Temos que estar mais próximo do sentimento do povo brasileiro e fazer crítica. Mas ser propositivo, ter uma agenda propositiva, como tivemos lá do passado. O PSDB nasceu das costelas do PMDB, naquela época, na Constituição de 88, procurando se diferenciar. A direita com o PMDB, que entendia que era mais conservador, e a esquerda com o PT, que tinha um projeto, certamente, que não era um projeto democrático, era um projeto para poder criar um tipo de socialismo que nós vemos aí na América Latina. E isso foi conquistado, foi com lutas. Criamos no governo a social-democracia. Hoje é a esperança do povo brasileiro de resgate, de equilíbrio, porque tem a capacidade de enxergar de uma forma clara o equilíbrio entre o capital e o trabalho, entre o social e o econômico, entre a cultura do direito e a cultura do dever. E isso é fundamental para a gente avançar no país. Não temos o radicalismo da direita nem da esquerda. Estamos triunfando um caminho, certamente, do diálogo, da democracia, na compreensão do desenvolvimento que seja melhor para o povo brasileiro. Deputado José, me permita. Pois não. Vossa Excelência faz uma abordagem com muita propriedade. Primeiro porque sabe observar tudo que está acontecendo no país com muita lucidez, com muita responsabilidade. E o faz exatamente em razão da sua experiência na atividade pública e da sua formação acadêmica. Faz uma análise, portanto, lúcida, responsável. A crise que está aí e que aprofundou a crise dos municípios, dos estados, é uma crise gerada por esse governo. Hoje isso é consenso nacional. E Vossa Excelência explicita isso com muita propriedade. Não é que o governo do PT, presidido pela Dilma, que tem como conselheiro o Lula, criou uma crise que é exclusiva do governo federal. Não, a crise produzida por esse governo alcançou e aprofundou a crise de estados e municípios, infelizmente. E Vossa Excelência fala de sermos propositivos, e somos.
Mas é como bater em ferro frio, deputado José Pivec, porque esse governo é tapado, não tem sensibilidade, não tem criatividade, sequer é capaz de recolher propostas que possam superar a crise. Nem para isso eles são capazes. De tal forma que eu queria só cumprimentar Vossa Excelência pela análise que faz com muita propriedade e com muita responsabilidade. Parabéns. Obrigado, deputado. Deputado Vec, eu queria aqui lhe cumprimentar pelo tema. Vossa Excelência faz uma análise muito precisa do que nós vivenciamos hoje. Infelizmente, o Brasil, a política brasileira, ela foi retirada das páginas de política dos jornais e foi colocada nas páginas policiais. Um partido que chegou ao poder com o uso da mentira institucionalizada, que se utilizou de recursos públicos surrupiados, desviados da Petrobras, dos fundos de pensão, do BNDES, e que hoje paga, e o povo brasileiro também paga junto, pelos desmandos, pela irresponsabilidade, pela incompetência. Vossa Excelência faz uma análise do nosso partido também. Nosso partido que aponta um caminho seguro, que já foi outrora um caminho seguro para o Brasil recuperar a estabilidade econômica, para o Brasil voltar a crescer, e hoje, infelizmente, o que nós vemos é um governo da mentira. Eu queria finalizar aqui, além de lhe parabenizar, dizer que não dá mais para ouvir discursos cínicos e mentirosos, como o do ex-presidente Lula, quando foi conduzido coercitivamente ou após a sua condução. Não dá mais para fazer esse jogo de que o PT é a favor dos pobres, que o desemprego nunca esteve tão grande no nosso país quanto agora. Não dá para fazer esse discurso de que os sem terra são o exército do estéril em favor do Lula, porque o PT teve 14 anos no poder e não fez a reforma agrária. Então aqui queria lhe parabenizar, Vossa Excelência é um dos grandes quadros do PSDB, certamente tem muito a contribuir com o nosso país. Muito obrigado. Quero deputado, também... Pois não. O senhor abordou muito bem a situação atual e a situação anterior. A gente está vivenciando atualmente uma situação econômica péssima, vinda. O partido que está no governo hoje pegou a economia pujante, muito bem administrada, e com isso construiu alguma coisa ao longo dos anos. Mas em vez de investir realmente tudo aquilo que o país progrediu, não. Começou a fazer desvios. E hoje está explodindo aí no que está acontecendo, tentando reverter a ordem do país, trazendo uma insegurança total, explodindo a violência no país. E para se recuperar tudo que se conseguiu com essa luta, vai se demorar muito. E o senhor abordou muito bem nesse tema. Então, a violência no país hoje se deve infelizmente, a esses 14 anos que aí vem atrás. Obrigado. Eu quero dizer o seguinte, que apesar de tudo que nós estamos vivenciando em nível do Brasil, o povo não nos elegeu para ficar chorando ou choramingando pelos quatro cantos. Ele nos elegeu para que tivéssemos capacidade, criatividade para dar solução aos problemas do Brasil. E basta, certamente, de passividade. Nós precisamos ousar. O Congresso tem que ter a coragem de ter desgaste com parcelas significativas da sociedade, mas propor medidas, reformas estruturantes que o governo atual que está aí não faz, para que possamos alterar o custo do país. E eu listei algumas aqui, foram ditas. A questão do ajuste fiscal e relativo aqui em especial, a questão da dívida pública, que eu concordo com... Pouca coisa concordo com o deputado que me antecedeu, que falou aqui, mas na questão da dívida pública, eu concordo. A dívida pública e a Previdência representam hoje quase 70% do nosso orçamento. Mas é preciso que as duas, que a gente tenha coragem, efetivamente, de trabalhar essa questão. A questão da Previdência, que traz aqui, ficar velho é bom, porque significa que não morreu novo. Então, ficar velho é bom. Mas todo mundo quer morrer novo, quer aposentar novo. Quer aposentar novo e certamente isso traz um descompasso às finanças públicas do nosso país. Acho que muito que se fez na reforma da Previdência foi positivo, mas nós não podemos financiar algo que cria um déficit maior. O custo do nosso trabalho hoje, da questão trabalhista, é muito alto. Então é preciso ter coragem também. Mas vai tirar direito dos trabalhadores. A Alemanha, que é riquíssima, há menos de 4 anos atrás, fez um pacto entre os trabalhadores
os empresários e o governo e reduzir o custo trabalhista para que pudesse continuar tendo competitividade em nível mundial. No Brasil, não. Nós nos sentimos cada vez melhor com um custo altíssimo da questão trabalhista. Então, preciso criar essas questões. Eliminar o protecionismo do país, um dos países mais fechados do mundo. Eu acho engraçado no Brasil, aqui não se gosta de capitalista externo, só se gosta de capitalista interno, porque se cria um conjunto de regras, campeões nacionais, conteúdo local, subsídio, dumping, etc, 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 para poder favorecer meia dúzia de empresários brasileiros em detrimento ao consumidor. Nós precisamos sim ter coragem de abrir o Brasil à inovação, ao capital internacional. A China é comunista desde 1949, mas do ponto de vista econômico, abriu o seu capital para o mundo inteiro, atraindo investimentos que puderam alavancar a sua economia. No Brasil, não. Continuamos fechados, cada vez mais fechados, protegendo ali e acolá. Se não fosse o agronegócio no Brasil, nós estaríamos numa situação muito pior do que já vivenciamos. E aí vai o entulho burocrático que está aí para atrapalhar a vida das pessoas, a vida das empresas, o corporativismo, não só sindical, do trabalhador, mas empresarial, que traz condições cada vez piores, e também a necessidade de uma reforma para alavancar investimento. O PT xingou 12 anos o Fernando Henrique Cardoso porque fez concessões e privatização. Depois de 12 anos, bateu a mão e falou, o Fernando Henrique estava certo. A concessão é coisa positiva. Aí começou a fazer para rodovia, para aeroportos, para portos, porque o que interessa é, certamente, no interesse público, nós temos investimentos em termos do país. E eu estou dizendo isso porque vejo o PSDB como um partido que pode resgatar a esperança do povo brasileiro. Temos que devolver o sonho do povo brasileiro com credibilidade, capacidade, coragem e talento, que é o nosso esforço. Mas antes, eu queria aqui falar de uma situação, só para dar um exemplo, diante de todas as dificuldades do país. O exemplo de garra, esperança e determinação do meu Estado, do Estado de Goiás, do meu governador, do governador Marconi Perillo, que apesar de todas as dificuldades, Goiás não é uma ilha, mas ele teve a ousadia, a garra, a firmeza, a determinação de o ano passado, de fazer ajustes fiscais que em determinados momentos não foram simpáticos a uma parcela da população brasileira, da população goiana, mas que trouxeram certamente uma condição de um avanço maior dentro do nosso Estado. E agora, resgatando o planejamento regional, que há tempo morreu no Brasil, se juntou mais 6 governadores, governador do Mato Grosso do Sul, do Distrito Federal, da Rondônia e do Tocantins, e fizeram um consórcio para não ficar chorando dificuldades financeiras ou de investimento, e estão agora alavancando diversos projetos em prol do desenvolvimento da nossa região. Então, quero aqui parabenizar a todos os governadores que, sob a liderança do governador Marconi Perillo, estão dando um exemplo para o país, um exemplo de união, um exemplo de planejamento, um exemplo de gestão, para que possamos superar os obstáculos que enfrentamos no dia a dia do desenvolvimento do nosso país. E quero aqui dizer que eu já pude trabalhar há muito tempo na gestão pública. Sou empresário há muito tempo, já fui professor, fui secretário de planejamento do governo Henrique Santilo, fui secretário de planejamento do primeiro governo, secretário da Fazenda, e agora, face a ver a minha bela, querida Goiânia, maltratada, feia, suja, coloquei meu nome nas prévias e fui escolhido como pré-candidato a prefeito de Goiânia pelo meu partido, pelo PSDB. Quero certamente, junto com outras pessoas, ser o mensageiro da esperança de dias melhores. E com planejamento, com capacidade de realização, poder certamente tornar a nossa bela Goiânia, novamente, colocá-la nos trilhos do desenvolvimento.
fazê-la avançar ainda muito mais, humanizá-la, criar as condições para que nós possamos cada vez mais ter condições de atender as demandas do povo. E vou fazer isso de casa em casa, pegando na mão de cada eleitor, ouvindo o que ele tem a dizer. Estou com garra para poder fazer isso. Só para terminar, senhor presidente. Então, espero que com isso eu possa contribuir, saindo da zona de conforto de ser um deputado federal e colocar o meu nome à disposição da população goianiense para certamente trilhar o caminho do processo eleitoral e, se Deus quiser, poder ser exitoso no momento correto, que é o momento da oficialização da candidatura, que ocorrerá no mês de julho e agosto. No mais, dizer da minha satisfação de poder estar dentro de um partido que está tomando decisão, está aguerrido no sentido de contribuir para o processo de desenvolvimento do país, apesar dos pesares e dos pesares praticados pelo governo do PT. Muito obrigado.